A semana passada vocês conheceram a Brasília 75 maravilhosa do seu Carlos. E hoje a gente vai começar com os reparos. Ela veio aqui para uma regulagem básica e uma revisão nos freios. A gente prefere começar pela questão dos freios e hoje o que eu vou fazer é uma sangria. A princípio é somente a sangria, se for necessário trocar pastilha ou flexível, alguma coisa assim, a gente vai trocar. Traseira é um tambor, tá? Dianteira freio a disco, não tem segredo, não tem novidade em relação a tudo que a gente já teve oportunidade de apresentar aqui no nosso canal. E aproveitando que eu estou trabalhando na parte de baixo do carro, eu vou aproveitar e vou fazer a regulagem de válvulas. Provavelmente as manutenções que a gente mostrou na questão dos freios relacionados aos Fuscas ou derivados empata em frequência com as manutenções que a gente faz na regulagem do motor. E porque normalmente esses carros são bastante antigos, bastante rodados e às vezes quando a pessoa acaba de comprar, a parte dos freios foi negligenciada, porque muitas vezes se o carro falha ou se o carro não dá partida, a pessoa se preocupa. Mas com o desgaste de lonas aí, e a pessoa acaba não regulando as rosetinhas, o pedal vai abaixando gradualmente, um pouquinho por dia, e a pessoa vai se acostumando com aquilo. Então, infelizmente, é normal a pessoa se condicionar a um desgaste do freio, a uma não eficiência dos freios, e ela só vai parar para fazer uma manutenção quando realmente ele estiver sem freio, o carro estiver puxando para um lado, ou pior, o pedal baixar no momento que ele mais precisar. Não é o caso aqui, eu já entrei ali embaixo, já dei uma olhada e da mesma forma que a gente imagina, da mesma forma que o exterior do carro denuncia, a parte de freios também foi muito, mas muito bem cuidada. E eu posso dizer isso porque eu já rodei as rosetinhas. Às vezes já aconteceu de eu até quebrar a ponta de uma chave de fenda tentando destravar a rosetinha, ter que desmontar tudo. Não foi o caso aqui. Aqui ela está rodando como no mundo ideal, como deveria ser. Você só encosta, ela gira num sentido, gira no outro. Então, para recapitular, caso você não tenha visto os nossos outros vídeos. Sangria a gente sempre começa pela roda mais longe do cilindro mestre. Em outras palavras, a traseira do lado direito. Porque quando você vai fazer a sangria, você precisa pegar em primeiro lugar o maior dos circuitos, que é o que vai vir até aqui. O cano mestre, ele sai do cilindro mestre ali na frente, vem até aqui atrás, aqui tem uma divisão, uma derivação, um Y, tá? E ele vai para as duas rodas traseiras, um para cada lado. Então quando você sangra essa roda em primeiro lugar, você renova todo o fluido do cano mestre até aqui, ou seja, é a sangria que vai te consumir a maior quantidade de fluido. Depois, quando você for fazer, a próxima vai ser a do outro lado, você vai simplesmente ter que deslocar o fluido velho que está do cano mestre ali, do Tzinho, do cano mestre até aquela roda. Então é só de um ramo, vamos dizer assim. E como é que você vai saber quando você já sangrou o suficiente? Quando apareceu fluido novo na cor do fluido que você estiver usando. Normalmente um fluido cor de rosa se for um DOT 4 ou um azulado se for um DOT 3. Com o tempo o fluido, se estiver muito velho, ele perde o corante e isso é um sinal ali também que ele está bastante esgotado. Como é que você pode fazer o serviço? Você pode fazer o que eu fiz aqui. Eu levantei a roda, regulei as rosetinhas, aproveitando que está tudo no alto, eu já vou fazer a sangria dessa roda. Depois eu vou partir para o lado de lá. Tonelli, se eu quiser regular as rosetinhas desse lado, regular as rosetinhas do outro e só depois fazer sangria, pode. Mas também você pode fazer uma roda por vez, é mais fácil do ponto de vista humano, é mais conveniente. Você faz tudo que você tem para fazer aqui, vai para o lado de lá, faz ali. Isso vale numa manutenção de rotina, numa manutenção preventiva, igual a que a gente está fazendo, mas não numa corretiva ou num rejuvenescimento do sistema de freios, igual a gente já fez no Quindim, que por sinal está ali atrás, é o nosso plano de fundo de hoje. Quando você precisa desmontar tudo, aí não adianta você querer falar, eu vou desmontar só esse lado e vou fazer esse lado, vai ficar bom e depois eu faço o outro. Não, ali você tem que colocar no cavalete, em 4 cavaletes,
desmontar tudo ao mesmo tempo, montar tudo ao mesmo tempo e aí depois finalizar com a sangria. Aqui é um serviço bastante simples e só imaginando algo que eu possa não ter abordado e que é uma coisa que as pessoas sempre se confundem, como eu vou saber para onde eu tenho que girar a rosetinha. Então eu vou pedir para a Bianca vir aqui embaixo e mostrar que eu vou explicar. A gente está aqui embaixo do carro, vou pedir para a Bianca aproximar o máximo que ela puder dessa tampinha raríssima, sonho de todo Zé Frizinho, tá? Mas que nesse carro aqui é simplesmente uma tampinha, uma borrachinha normal, porque veio nele, tá? Não é dizer que o seu Carlos teve que sair atrás, garimpar a peça. Não, aqui a gente tem um carro absolutamente impecável, tá? E aqui embaixo, da mesma forma que na parte de cima, depois eu vou pedir para a Bianca dar uma geral aqui. O carro é tão lindo por baixo quanto ele é lindo por cima. E mais importante, sem maquiagem, ó, a gente percebe aqui que a tinta original já desapareceu. A gente já tem uma oxidação superficial aí que é natural de um carro com 42 anos e um carro que foi muito bem mantido. Bom, eu acabei de tirar a tampinha aqui e a gente tem as duas janelinhas para regular as rosetinhas, tá? Se for na roda dianteira, ela fica aqui na parte da frente, ali na verdade, né? As duas janelinhas ficam na vertical. Então o que muita gente se confunde, para onde eu tenho que girar a rosetinha? Então o cara às vezes vai na tentativa e erro e perde muito tempo. Eu vou dar uma dica que vale de forma praticamente universal para qualquer roda que você estiver regulando e, mais importante, qualquer modelo. Você sempre vai ter duas rosetinhas, tá? Uma desse lado e outra aqui, ou então uma em cima, uma embaixo, não importa a posição que elas estejam relativas uma à outra. Você vai imaginar o centro das duas rosetinhas e vai seguir a seguinte regra: girando no sentido anti-horário as rosetinhas, você vai aproximar as sapatas, as lonas do tambor de freio. Girando no sentido horário, você vai afastar. Como que eu vou entender o que é o sentido horário? Aqui você vai girar nesse sentido, ou seja, essa rosetinha você vai levantar as orelhinhas dela e essa daqui você vai abaixar. Do outro lado a mesma coisa. Se você tivesse fazendo na frente e tivesse uma aqui e outra aqui, por exemplo, você vai girar essa nesse sentido para lá e essa daqui para cá. Então você vai usar a regra do sentido anti-horário quando você estiver fazendo uma regulagem de rotina. Sempre essa para cima, essa para baixo, independente do lado que você tiver, tá? Pô, Tonela, então quando que eu vou precisar girar elas no sentido horário? Essa, por exemplo, para baixo e essa daqui, por exemplo, para cima. Se você passar do limite, no momento da regulagem a roda estiver prendendo, que não é o caso aqui, ou então quando você estiver fazendo uma manutenção corretiva, tiver que desmontar o conjunto, às vezes você solta a porca aqui, a porca 36, o cubo não vai sair porque ele criou um dente na borda do tambor e a regulagem da lona acaba pegando aqui. O que você vai ter que fazer? Girar as rosetinhas no sentido horário para afastar a lona e ela conseguir passar, você conseguir afastar o tambor sem ficar forçando, sem ficar destruindo nada. Então aqui as rosetinhas giraram perfeitamente. O sistema de freios, como eu já disse aqui, está muito bem mantido. Então agora eu vou montar aqui e eu já vou fazer a sangria. Antes de fazer a sangria, já deve ter um monte de gente: eita, Nela, meu carro é 5 furos, o furo é lá na frente, como é que faz? Se o teu carro é 5 furos, você tem uma roda parecida com essa. Aqui a gente está na traseira da Kombi da Bianca. E aí você não tem nenhum furo no espelho ali do tambor. Você tem esse furinho aqui, tá? E através desse furinho no tambor, pode ser no traseiro ou no dianteiro, o que você vai fazer? Com o carro levantado, você vai girar até que esse furinho chegue aonde está a rosetinha. E aonde estão as rosetinhas no caso particular da Kombi da Bianca? As rosetinhas estão aqui em cima, porque o cilindro ele fica aqui na parte de baixo, tá? Se for um Fusca 5 furos, aí você está no padrão normal, as rosetinhas ficam aqui embaixo e o cilindro fica na parte de cima. Então você vai posicionar esse furinho aqui e fazer a regulagem, e aqui e fazer a regulagem. Qual que é a sacada legal
de você usar essa regra do sentido anti-horário. Você vai posicionar ele nessa rosetinha, na rosetinha dessa lona, esse furinho vai vir até aqui. E qual é o sentido anti-horário? Você vai abaixar a rosetinha. Abaixando a rosetinha, você vai afastando o parafuso, o apoio da sapata. E aí você, quando tiver de acordo com a distância que você pretende deixar, você vai deslocar esse furinho dessa região para essa. No máximo você vai precisar de uma lanterna, alguma coisa assim para enxergar, porque às vezes está muito sujo. E aí você vai colocar a ferramenta nesse furinho e vai levantar a rosetinha. Então o movimento que você vai fazer dessa daqui é para cima, dessa daqui é para baixo. Se essa fosse a roda do lado de lá, seria exatamente a mesma coisa. Por isso que é legal, independente de você estar trabalhando num 5 furos pelo furinho do lado de fora ou num 4 furos pelos 2 buraquinhos do lado de dentro, isso daí pode ser considerado uma regra universal. Existe só, como é que a gente pode dizer, uma exceção, que é a roda da frente, o sistema de freios dianteiro da Kombi, porque ele tem 2 cilindros, um na parte de cima, um na parte de trás. Então de um lado ele tem o pistão que vai afastar e do outro lado ele tem a rosetinha da outra sapata. Mas você vai fazer exatamente a mesma coisa, posicionar o buraquinho aqui, fazer a regulagem e depois posicionar na parte de baixo e fazer a regulagem. A Bianca acabou de levantar uma questão aqui que alguém pode ter uma dúvida. Quando eu falo sentido horário ou sentido anti-horário, não é você olhando a rosetinha e imaginando ela assim, é você olhando ela de lado, tá? Imaginando as duas, vai ser horário ou anti-horário num círculo imaginário que passe pelas duas rosetinhas e que o centro seja o ponto de apoio entre elas, tá? Então não é, você não precisa, como é que eu posso dizer, você não precisa pensar muito, tá? É simplesmente depois que você assimilar o conceito, a coisa vai automática, de forma rápida e de forma muito precisa. Aonde que você pode acabar errando, tá? Por excesso de zelo. Isso daí é muito comum. Todo mundo, eu acho que gosta de mecânica, já foi vítima do excesso de zelo. E o que é o excesso de zelo? Até que ponto você vai apertar a rosetinha? Você vai apertar a rosetinha até você perceber que a lona está tocando no tambor de freio. Então, quando ela começar a tocar, não é o caso aqui, ó. Tá tudo bem, a roda tá pesada porque ela tá girando a planetária ali dentro do diferencial, tá? Mas quando você perceber que começou a pegar, o que você pode fazer? Entra dentro do carro, dá umas 2 ou 3 bombadas, porque aí você movimenta as lonas, as sapatas, e elas acabam se deslocando um pouquinho às vezes e centralizando em relação à nova regulagem. Tá? Então é muito comum, você ouviu o barulhinho, você consegue lá dar 2 bombadas, parou o barulhinho. Vai lá, vira mais um dentinho. Fez o barulhinho, volta no sentido anti-horário. Tá? E você vai perceber que o pedal subiu. Aí um tonela de 25 anos atrás falou, que legal, o cara me ensinou assim. Não. O cara falou que quando estiver encostando você pode voltar um pouquinho. Tá? Não, mas eu sou muito melhor do que aquele cara. Eu vou deixar o meu pedal o mais alto possível. E aí você se acha muito mais esperto do que todo mundo e você consegue uma folga de 1 centímetro no pedal. Aí você fala, nossa, parece um carro zero. Eu tenho um carro zero agora, que maravilha. Aí você sai todo contente para dirigir. No meu caso, indo trabalhar, tá, Bianca? Tá. No meu caso, estava indo trabalhar. De repente, anda um pouquinho, daqui a pouco o pedal não tem mais folga. Daqui a pouco você começa a perceber o carro prendendo. Aí o teu sorriso começa a diminuir um pouco. Daqui a pouco você percebe que o pedal começou a ficar borrachudo e vai até embaixo. O que acaba acontecendo? Existe uma dilatação por conta do aquecimento de todo o conjunto do freio. Lona, sapata, tambor, tudo acaba aquecendo pelo funcionamento ali e acaba se dilatando. Inclusive o fluido se aquece. E se isso acontecer, você acaba eliminando o pouco de folga que você tinha deixado no pedal ali e o freio passa a ficar acionado o tempo todo. Resultado, aprendi da pior forma possível no dia que eu fiz isso, porque claro, não era um dia igual hoje, lindo, maravilhoso, era um dia que estava chovendo. E o que eu tive que fazer? Parar o carro no acostamento, pegar uma ferramenta de improviso, ir lá e voltar às rosetinhas. Então de repente 5 centímetros de folga no pedal passou a ser menos inconveniente do que nada de folga.
Então a partir daí eu comecei a entender que excesso de zelo às vezes é tão prejudicial quanto a falta absoluta de cuidado. Você tem que fazer o reparo na medida certa. Então aperta a lona, no momento que você perceber o barulhinho dela encostando uma por vez, vai lá, dá umas bombadas no freio, ela vai no lugar ou não, tá? E aí você deixa ela sem prender a roda. Você já vai perceber que o teu pedal vai subir, você já vai ficar contente com o resultado. Bom, o que eu vou fazer agora é a sangria dessa roda, lembrando que aqui é onde vai sair a maior quantidade de fluido. Bom, a mesma coisa que a gente fez na traseira direita, agora na traseira esquerda, já girei as rosetinhas e elas estão livres e perfeitas da mesma forma que a do outro lado, o que só comprova que o carro foi sempre muito bem mantido. Já levantei a frente, agora que a traseira já foi sangrada e as rosetinhas ajustadas, e a gente aqui tem uma maravilhosa surpresa. Duas pinças relativamente novas, que são aquelas pinças universais que tem dois sangradores, um em cima e um embaixo, porque aí não faz diferença o lado que você vai utilizar. A pastilha também está bastante inteira, então eu não vou nem me preocupar com a troca da pastilha. O que a gente vai fazer é simplesmente a sangria. Lembrando que a terceira roda é a dianteira direita e por último a gente vai sangrar a do outro lado. Bom, já sangrei o lado de lá, ficou excelente. E agora, aproveitando que o carro está no alto, eu já estou colocando uma graxa nova na suspensão. E a gente vai bombear um pouco até sair essa graxa aqui. Fica mais externa aqui, que ela acaba recebendo mais umidade, acaba oxidando, tá? E depois que você deixar sair uma certa quantidade, igual a gente fez aqui, aí sim a gente pode parar e partir para o próximo bico da suspensão. O interessante aqui é que às vezes a gente coloca a engraxadeira no biquinho e você fica uma meia hora mandando graxa para dentro até que apareça aqui. Aqui duas ou três apertadas a gente já percebe a graxa saindo. Mais uma vez comprovando como esse carro é bem mantido. Às vezes a pessoa compra um carro, vai fazer a primeira manutenção ali para se divertir. A parte do freio passa a ser um pesadelo, tem sangrador quebrado, tem um monte de gambiarra, um monte de adaptação feita. Quando ele vai engraxar a suspensão, falta o bico da engraxadeira, falta graxa dentro do tubo, a rosca no próprio tubo da suspensão às vezes desapareceu. E a pessoa às vezes fica decepcionada por ter um carro velho, ou se vocês preferem um carro antigo, e falar, nossa, isso daqui dá muito trabalho, é terrível. Esse daqui é o outro extremo do espectro. A gente pegou um carro de 42 anos e a gente está literalmente brincando na hora de fazer a manutenção. Tudo que tem que girar, gira, tudo que tem que ser apertado é apertado e tudo funciona perfeitamente. A manutenção deixa de ser um pesadelo numa situação dessas e passa a ser uma diversão. Então, mesmo que você comprou um carro, começou a fazer esse tipo de manutenção e está tendo dificuldades, foi obrigado a fazer uma intervenção mais pesada, igual que a gente fez no Quindim, que está aqui do lado, a grande verdade é que se a gente trocar de box agora aqui na nossa oficina Rastrello e começar a mexer no Quindim, a facilidade que a gente vai ter de manutenção dele é tão grande quanto esse carro que foi bem cuidado. Porque aqui a gente já passou pela pior etapa, a gente já fez a revisão completa no sistema de freios, a gente já engraxou a suspensão. Então, no Quindim, depois daquela fase inicial que a gente teve, quando ele passou aqui alguns anos atrás de um trabalho pesado mesmo, hoje ele se comporta praticamente como um carro que foi sempre bem mantido por toda a vida. A gente não pode dizer, quem não conhece a história, não diria que o Quindim ficou em coma por mais de 20 anos. Bianca, enquanto eu sangro aqui, enquanto eu engraxo o tubo inferior da suspensão, dá uma voltinha em torno do Quindim, só para as pessoas matarem as saudades. Agora que a parte do freio está pronta, chegou o momento da gente aproveitar que o motor está frio
e começar pela regulagem. Bianca, o que a gente regula primeiro? As válvulas. E depois? A ignição. E por último? Carburação. Muito bem. Eu espero que todo mundo que já acompanha o nosso canal há algum tempo tenha isso em mente. E não é um capricho, e não é porque eu acho bonito fazer isso, que eu acho que eu vou... que vai virar moda. Não é nada disso. A questão é que quando você regula válvulas primeiro, você garante que todos os cilindros estão com a compressão dentro do esperado. Seja um motor novo, que está com uma compressão grande, seja um motor mais cansado, quando você regula as válvulas de forma perfeita e precisa, você garante que o equilíbrio da compressão entre os cilindros. A partir daí, fica fácil você fazer com o motor em funcionamento, fazer o ajuste fino do carburador. Por outro lado, para que você consiga fazer o ajuste do carburador, você precisa estar com o sistema de ignição 100% ajustado. Porque se ele estiver muito atrasado, o carro vai ficar difícil para pegar, vai ficar com um cheiro de gasolina muito forte pelo escapamento. Quando estiver quente, vai ser quase impossível a partida e vai forçar o motor muito em média e alta rotação. Se você tiver com o ponto de ignição muito adiantado, você também vai ter uma dificuldade tremenda na partida, um funcionamento irregular, e o motor vai bater pino e vai ter vários sintomas aí estranhos. Então, para que você não confunda uma marcha lenta irregular, uma dificuldade muito grande na partida, ocasionada por um sistema de ignição deficiente, com uma regulagem de válvulas, você descarta as possibilidades. Então, válvulas reguladas, você vai garantir que o teu problema está no carburador ou na ignição. Então fica mais fácil, você não tem que ficar repassando, voltando atrás. Isso vale para uma regulagem completa, igual a que a gente vai fazer. Claro, você está com o teu carro andando perfeitamente, você regulou válvulas há pouco tempo, você ajustou o ponto há pouco tempo. Deixa o gato passear na rua. Bom, voltando, se você está andando perfeitamente com o teu carro revisado, com tudo reguladinho, e de repente ele não segura mais marcha lenta, alguma coisa assim, aí sim você vai tentar isolar diretamente no carburador, ou se você passou numa região muito úmida e percebeu uma falha ali que você deduza que seja ignição, você vai tratar exatamente ali a causa. Você não vai ter que começar das válvulas e assim por diante. Aqui não é o caso, o carro veio para uma revisão completa e a gente vai começar com as válvulas. Vou pedir para a Bianca aproximar aqui, mostrar o cofre do motor. Então a gente tem o mesmo motor, mesma configuração de motor que a gente tem no Fusca, com partes muito mais acessíveis do que no caso do Fusca, inclusive para você tirar a capa da ventoinha, isso aqui causa inveja em qualquer Fusquinha. Por outro lado, você tem uma dificuldade de acesso visual e mecânico na parte da polia e na graduação. A mesma coisa vale na questão do distribuidor. O que eu vou fazer para facilitar a minha vida? Não existe sequência que você precise começar a regular as válvulas. Não é porque existe uma denominação cilindro 1, 2, 3 e 4 que você tem que fazer nessa ordem. Você vai fazer na ordem que for mais conveniente a você. E a ordem mais conveniente para mim é a que eu tiver menos trabalho. Então o que eu faço? Sem dar partida no motor nem nada, tiro a tampa do distribuidor e vejo qual é o borne mais próximo do cabo de vela que ele está apontando. No caso aqui eu já movimentei um pouquinho, é o cabo de vela do cilindro número 2. Então eu vou começar por esse cilindro. Bom, se tudo correr bem, de acordo com a teoria, aqui a gente vai ter, uma vez que é o motor torque, o motor de 6 aletas, a gente vai ter os parafusos de regulagem de 9 milímetros, os maiores. E é exatamente o que a gente observa aqui, tudo em perfeito estado, muito limpo, e inclusive com os espaçadores de nylon aqui em perfeito estado. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou confirmar a folga das válvulas e vou fazer a devida regulagem. Vou começar pelo 2, pela conveniência do cabo de vela já estar apontado para lá e eu não ter que ficar girando o motor à toa. Bom, cilindro 2 regulado, e como eu estou seguindo aqui a lei do mínimo esforço, eu vou apontar agora para o cabo de vela do cilindro número 1. Aqui vai ser muito fácil, eu vou girar a polia 180 graus, a polia do
vira brequim e a gente vai ter aí então o rotor apontando para o cabo de vela do cilindro número 1, que é justamente onde a gente tem uma pequena marca de referência, que eu não sei se não vai conseguir mostrar porque está um pouco escuro, mas a gente vai fazer essa regulagem. Então agora eu vou fazer a regulagem do cilindro número 1, depois eu vou fazer a do cilindro número 4, girando mais 180 graus, e por último do cilindro número 3. Eu acho que não tem necessidade da Bianca mostrar exatamente o mesmo procedimento. Nesse caso, uma chave de fenda, uma chave fixa ou uma chave estrela 15 mm, porque você está com o parafuso de regulagem do motor moderno de 9 mm, e um calibre de lâminas, a gente vai usar a lâmina 0,10. O gostoso de você mexer curtindo na questão da manutenção de um carro é que você consegue fazer as coisas pausadamente, você consegue perceber os pequenos resultados que cada uma das manutenções proporcionam. Eu não sei se vai dar para perceber no vídeo, mas de imediato o motor está muito mais silencioso do que a primeira vez que a gente andou. Eu nem sei qual é o ponto de ignição, não sei como está a carburação. Foi simplesmente uma regulagem de válvulas e a gente tem um motor muito mais silencioso e com um funcionamento muito mais uniforme. Para quem nunca regulou válvulas ou para quem fica curioso de saber qual é a diferença, tá? A gente tinha uma folga pequena de válvulas, o ideal é o 0,10, a gente estava com 0,15 aproximadamente em todas as válvulas, com exceção da válvula de escapamento do cilindro 3, que estava com 0,30, estava bem folgada, e era aquilo que quando a gente estava próximo ali do carro, a gente percebia uma batidinha, tic, 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 alguma coisa assim no ritmo. Agora eu vou parar de falar e para dar para perceber o barulho, como está mais uniforme do motor. E a impressão que dá é que ele já está completamente regulado. Na verdade, quando o carro chegou aqui, num primeiro momento, ou quando o seu Carlos provavelmente ele vai no encontro, ele vai em alguma coisa assim, as pessoas que ficam em volta do carro falam: nossa, o carro está perfeitamente regulado. Na verdade, a gente tinha uma válvula com uma folga 3 vezes maior do que o recomendado. Então, apesar do motor sempre funcionar, o motor refrigerador ele tem muita tolerância na questão da regulagem. É muito difícil ele se recusar a funcionar. Mesmo válvulas desreguladas, mesmo carburador com excesso, ele vai funcionar. Mesmo bastante fora de ponto, ele vai funcionar. Não vai funcionar tão bem. E agora a gente está com um resultado bem melhor do que o que a gente tinha. Além da diferença no barulho, quando você faz a regulagem de válvulas, você tem o carro respondendo muito mais prontamente quando você mostra a sola do Crocs para o pedal do acelerador. Então, por exemplo, eu já estou colocando o segundo aqui, ó. Você só encosta o pé um pouquinho, olha lá. Eu afundei o pé aproximadamente 3 ou 4 milímetros na parte superior do acelerador. E ele responde muito bem e vai proporcionalmente cada vez que você coloca o pé. Esse carro em particular tem a característica de ser muito confortável. Além do estado extraordinário que ele se encontra, ele conta com os pneus diagonais aí, que são muito responsáveis pelo conforto que a gente nota quando a gente está dirigindo. Naturalmente tem a limitação aí na questão da performance do pneu, mas para o projeto original do carro, para o uso, vamos dizer assim, comportado, é uma escolha excelente.
uma Brasília é tudo que um Fusca poderia ter sido num primeiro momento, tá? Apesar de que a gente tem aí muitas décadas entre o projeto do Fusca e o projeto da Brasília, mas essencialmente aqui a gente só tem vantagens em cima do Fusca. Mesma mecânica extremamente confiável, praticamente um tanque de guerra, com a vantagem de ter uma área envidraçada, de dar inveja a qualquer carro de 2017, tá? E ao mesmo tempo um aproveitamento muito mais racional de todo o espaço interno aqui. Eu acho que a Brasília, ela fez tanto sucesso nos anos 70 e nos anos 80. Eu lembro quando eu era criança que a minha mãe gostou muito quando ela ganhou uma Brasília. E muitas crianças que eram levadas na escola na época, quando a opção da família era por algum Volkswagen, acabava sendo a Brasília. Então a Brasília era praticamente o carro da moda ali entre as mulheres no início dos anos 80, que foi quando a minha mãe teve a dela. Ela teve duas, na verdade. A primeira ficou pouco tempo, era uma verde, agora esqueci que verde que é, um verde escuro, eu acho que era uma 78, e depois ela teve uma bege, que ela, acho que foi um dos carros que ela mais gostou, e infelizmente meu pai precisou vender porque precisava de dinheiro, foi dar entrada num imóvel, alguma coisa assim, e aí ele acabou trocando por uma Variant azul, que eu já comentei com vocês. Enquanto a Brasília foi a grande paixão da minha mãe quando se tratava de carros, a minha grande paixão e primeira paixão, foi a primeira vez que eu olhei um carro como um objeto de desejo, foi a Variant. E essa história vocês já conhecem, porque eu já contei na ocasião que apareceu a Variant do Daniel aqui no nosso quintal. Bom, então muito obrigado por verem os nossos vídeos. A gente já está com metade da manutenção efetuada. Freio eu acabei nem comentando porque a coisa foi tão natural, tá? O pedal ele responde tão progressivamente, subiu um pouco em relação ao que estava anteriormente, que ficou uma coisa como se a gente não tivesse percebido. Ele passou tanta segurança que eu fiquei mais preocupado com a diferença do barulho de válvulas, mas o freio ficou perfeito, qualquer que seja a pressão que você faça ali no pedal. Na verdade, no freio a gente fez simplesmente uma manutenção mais do que necessária em qualquer carro, de qualquer época, que é a troca periódica aí do fluido. Tá? Isso daí, além de garantir a melhor frenagem possível, evita a corrosão da tubulação, corrosão dos cilindros de roda, pinça e cilindro mestre. Infelizmente é uma coisa que não se vê, e não é você olhar a cor do óleo dentro do reservatório, achar ele bonito, ou eventualmente até fazer uma análise química que seja do óleo que está no reservatório, porque a qualidade de um óleo ali que não tem diferença de temperatura, não passou por ciclos térmicos igual o que está na tubulação, o que está na pinça, está passando. Então eu acredito que não significa nada o óleo que está no reservatório. A aparência dele não é nem indicativo de absolutamente nada. Então a sangria é uma coisa que você tem que fazer regularmente em qualquer carro, mesmo um carro novo. O fluido ele se degrada aí com os ciclos térmicos, e você precisa tomar esse cuidado se você gosta realmente do teu carro e você quer manter a qualidade de frenagem o melhor possível, o mais otimizada possível. Bom, a gente chegando então no final dessa primeira etapa da manutenção, válvulas completamente silenciosas e todas fazendo o trabalho da mesma forma. A gente percebe o barulho bem uniforme, bem compassado. Agora a gente vai voltar para casa, esperar esfriar para partir para a próxima etapa. Bianca, se a gente já regulou válvulas, o que vai ficar para a semana que vem? Ignição e carburação. Ignição e carburação. Muito obrigado por ver os nossos vídeos. Muito obrigado, seu Carlos, pelo privilégio da gente poder apresentar, e mais do que isso, dar uma voltinha nessa Brasília 75 maravilhosa.